7h24, de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica, onde você segue com a gente até às 8h30, para agonia da garotada que está esperando a Crítica Kids, né? E olha só, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, 992912167, ou acompanhar a nossa programação online através do YouTube da TV A Crítica ou do aplicativo A Crítica Play, tá tudo ao Nós vivo. somos internacionais agora, Adriane, tá bom? Exatamente. E olha só, o Ministério Público do Amazonas está investigando e expediu uma recomendação à Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, aqui da capital, para impedir a contratação de professores. Isso mesmo. E para você entender melhor tudo isso, quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Tamires Clé. Tamires, tem um concurso que já está em andamento, né, com vagas de cadastro reserva para professores da Secretaria Municipal de Educação, e ainda assim a Prefeitura decidiu contratar servidores temporários, é isso? Pois é, Adriane, a ideia é que os concursos públicos, né, que estejam válidos, eles tenham prioridade na contratação. Esse concurso público foi realizado em 2017. O concurso ele vale por 2 anos, ou seja, ele está dentro da validade e ainda pode ser prorrogado por mais 2. Ou seja, se a administração pública quiser, essas pessoas que participaram do concurso público e que vão ter todos os direitos, né, toda a estabilidade e realmente vão poder cumprir, já foi atestado realmente que essas pessoas podem cumprir, podem estar ocupando aquele cargo, então tem essa possibilidade. Ainda assim, a Prefeitura renovou 1.000 contratos temporários. Foi um processo seletivo que aconteceu no ano anterior a esse concurso, em 2016. Então, essas pessoas que estavam trabalhando temporariamente, 1.000 pessoas tiveram um contrato renovado, mas o que diz, né, o que diz a doutrina, o que diz, né, a recomendação da lei, a legislação diz que é preciso dar prioridade ao concurso público. Então, o Ministério Público quer entender o que aconteceu, quer saber realmente se tem algo realmente errado ali nessa situação, então esse inquérito investiga isso. E há recomendação para que a CEMED já faça contratação de mais de 100 profissionais, que seriam um déficit ali de professores. A CEMED, inclusive, já preencheu algumas vagas, por exemplo, para as disciplinas de matemática e ciência. Então, o Ministério Público quer também saber quem são essas pessoas, quer uma justificativa para saber quem são esses professores que assumiram esses cargos. Então, aí são 127 vagas que o Ministério Público pede que sejam preenchidas agora, por conta desse concurso público, que sejam chamadas essas pessoas que passaram no concurso público de 2017. Mas essa história realmente ainda está sendo investigada, tudo isso vai ser esclarecido e, claro, a gente vai acompanhar, porque é necessário, na verdade, que as vagas sejam preenchidas, mas de uma maneira certa, né? De uma maneira realmente que tenha ali toda a lisura da legislação, né, Adriane? Até porque não bate, né? Se tem necessidade de vaga e tem gente aprovada em concurso público, era muito fácil acionar essas pessoas, né? Inclusive, quando você faz um concurso público e que fica numa lista de cadastro reserva, você fica nessa expectativa. Tomara que durante esses 2 anos surja uma vaga e eu possa ter essa oportunidade. Essa é a expectativa de todo mundo. Aí, no meio dessa validade ainda do concurso, fazer um processo seletivo e excluir essas pessoas é algo que realmente precisa ser investigado. Qual o critério que está sendo adotado? Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E você que foi aprovado no último concurso da SEDUC, presta atenção na informação que a gente traz agora. 312 profissionais do magistério foram convocados para tomarem posse dos cargos. A convocação foi assinada ontem pelo governador em exercício e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, e será publicada no Diário Oficial do Estado nesta semana. Esses profissionais irão preencher 187 vagas no ensino regular, 22 para educação especial, 47 para o ensino mediado por tecnologia e 17 para o ensino indígena, além de 39 pedagogos. A convocação observa a Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o governo. Os convocados irão suprir a demanda de cargas horárias vagas oriundas de falecimento e aposentadorias. Você que está aguardando essa convocação, fique atento aos prazos e aos procedimentos da posse que logo serão divulgados. E olha só essa situação que a gente vai mostrar para você agora, totalmente desrespeitosa. Motoristas estão estacionando, Emanuel,
os veículos em uma vaga exclusiva para deficiente, em vagas exclusivas para pessoas com deficiência. E tem um detalhe, essa vaga fica bem em frente à associação que atende justamente os PCDs, lá na rua Rio Sá, no bairro Nossa Senhora das Graças. O que é uma contradição, né? A situação é recorrente e fere não só os direitos dessas pessoas, como também a legislação de trânsito. A Catiane Moura foi verificar esse caso. Estamos na rua Içá, uma das mais movimentadas do bairro Vieira Alves. E como a gente consegue perceber por aqui, os carros estão estacionados em todos os lados da via. Isso porque, de fato, falta estacionamento. Mas muita gente se aproveita disso para poder estacionar o carro onde não pode. E a gente vai falar para você agora de uma situação que está prejudicando pessoas com deficiência. A gente está aqui em frente à Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e aqui em frente tem delimitada uma vaga para as pessoas que vêm até a associação. Mas elas precisam ter a identificação no veículo, como a gente consegue observar nesse aqui. Só que isso não tem acontecido. Só existe essa vaga aqui e, infelizmente, ela não é respeitada pelos motoristas. E quando nós solicitamos para as pessoas retirarem, elas sempre dizem que elas não vão retirar, que é tudo uma questão de espaço e eles ocuparem e pronto, que a rua é pública. A associação ela recebe muitas pessoas aqui, principalmente pessoas com deficiência, que seria uma vaga aqui para essas pessoas descerem com segurança e, infelizmente, isso não está acontecendo. E até a gente já se colocou assim, por que não pensar, né? E respeitar o outro, né? Eu digo assim, gente, pense, eu já passei dos 15, tenho uma dificuldade de transportá-lo para a cadeira, por que não respeitar? Mas é muito difícil o respeito pelo próximo. Para você chegar aqui, principalmente se não essa vaga não estiver livre, para você chegar até a associação, como é que fica essa situação? O motorista estaciona lá no meio da rua, aí ele precisa de um tempo para abrir o porta-mala, tirar a cadeira e depois vir me tirar e me colocar na cadeira, né? E o tempo assim que demora é mais de 10 minutos. E eles não conseguem ficar esperando, ficam buzinando e outros passam, sem esperar a via ser liberada. Várias vezes já cheguei no shopping, o espaço lá está ocupado. Já uma vez cheguei com o segurança, ele disse, não se preocupa que daqui a pouco o Manaus Trans chega para ver isso, entendeu? Aí tá, a Manaus Trans vai chegar. E agora que eu cheguei não tem a vaga? E não só isso, né, Maria? Também, como você disse anteriormente, tem a situação dos motoristas que passam aqui em alta velocidade. Para o deficiente, por exemplo, sair do carro, como ela disse, demora em média 10 minutos. Então, a pessoa que não tolera ou que não aguenta esperar esse tempo todo acaba passando numa rapidez maior. E isso pode até causar um acidente, né? Ainda mais que tem pessoas também que vêm e descem em contramão, sabe? E a gente já tentou conversar, falar e de repente a gente ouve coisas que não merece ouvir. A gente vai conversar também com um especialista em trânsito para falar principalmente da questão de legislação, o que a lei, né, prevê em relação às pessoas que param numa vaga que é reservada para pessoa com deficiência. Olha, tem um Código de Trânsito brasileiro que ele vem falando que é infração gravíssima, R$ 293,47 e mais remoção do veículo. E, além disso, também é uma tremenda de uma falta de educação, né? Descumprindo uma lei que é uma lei federal. Além disso, o que é interessante também ressaltar é que o proprietário do veículo ele tem que usar esse cartão. Esse cartão é destinado à utilização das vagas especiais. Então, todo condutor ele tem que parar na vaga especial e portar esse cartão. Esse cartão ele é dado entrada normal no IMU hoje, né, chamado, e é de forma obrigatória. E além disso, nós temos que pedir para os condutores para utilizarem a legislação de forma correta. Nós aproveitamos também para pedir para os órgãos competentes para eles fazerem uma vistoria maior aqui para poder ajudar. A gente consegue observar assim, são duas situações, porque além da gente ter a placa ali identificando, a outra placa aqui da associação também já chama atenção. Então, o condutor que olha para a placa e ainda olha ali para a identificação, por que parar aqui, né, gente? É muita informação aí que identifica que é uma área reservada para a pessoa com deficiência. Que a população entenda que a legislação de trânsito, além de ser uma obrigação, é uma questão também de bom senso, de respeito para o próximo.
Então não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu não consegui ver a placa. Tem a placa, tem a sinalização de solo, ainda tem mais a placa da associação. A pessoa ela desrespeita porque realmente ela não tem interesse nenhum de ajudar o próximo. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Então a gente finaliza aqui com apelo aqui, né, das pessoas aqui da associação. E para você que passa, que costuma vir aqui nessa rua, né, prestar mais atenção nessa placa, que é um local reservado. O que as pessoas pedem é o respeito mesmo, porque é um espaço reservado e que eles necessitam, não só necessitam, como é o direito deles. Fica aí o apelo à consciência das pessoas. Olha, e os trabalhadores do transporte coletivo aqui de Manaus, eles decidiram pela greve. Aprovaram ontem em Assembleia Geral da categoria uma paralisação por tempo indeterminado que inicia a partir da próxima segunda-feira. A previsão é de que o serviço funcione apenas com 50% da frota. E é sobre esse assunto que eu vou falar novamente com a Nádia Saldanha, ela que está no terminal, era no terminal 2, se eu não me engano aqui. Nádia, explica pra gente. Primeiro confirma onde você está, porque eu posso estar enganado aqui, mas explica pra gente qual é o motivo da paralisação desta vez. Olá, Emanuel, bom dia novamente a todas as pessoas que estão nos assistindo. Realmente nós estamos aqui no Terminal de Integração 2, no bairro Cachoeirinha. E olha, a principal reivindicação da categoria é a possível extinção dos cobradores, com a implementação do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Inclusive, essa paralisação de 50%, como você disse, prevista para acontecer a partir das 4 horas da manhã, na próxima segunda-feira, foi decidida em assembleia que aconteceu na tarde desta terça-feira. A gente vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu nessa reunião. Companheiro, se o Sinetran acha, junto à prefeitura, que vai ser fácil acabar com os cobradores de Manaus, estou muito enganado. Vai ter muita luta. Vai ter muita luta, companheiro. Porque não vamos aceitar de forma alguma essa barbárie, esse massacre. Nesse momento, companheiro, eu estou confiando no diálogo. A direção do sindicato não quer fazer greve. A gente pôde acompanhar um pouquinho do que aconteceu durante essa Assembleia Geral que aconteceu na tarde desta terça-feira. Não sei se deu para a gente ouvir, mas o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Gevanci Oliveira, disse que se não houver um entendimento com a Prefeitura de Manaus, as empresas então de transporte coletivo, com a Prefeitura de Manaus, vai haver sim essa paralisação. E ele diz ainda a respeito dessa... que se for implementado mesmo esse novo sistema, haverá uma representação muito grande de pais de família desempregados. E ele diz ainda que vai acontecer essa paralisação e que se não houvesse entendimento até a Prefeitura de Manaus, os ônibus não sairão das garagens. Lembrando que a previsão para que essa paralisação aconteça é na próxima segunda-feira, Emanuel. Um tempo a Prefeitura está informando que vai assumir o pagamento dos rodoviários. Você tem informação? Como exatamente a Prefeitura vai fazer isso? Como é que isso está sendo divulgado pela municipalidade? Olha, Emanuel, isso mesmo. Essa medida faz parte das ações de intervenção no setor de transporte coletivo. Lembrando que tudo isso foi anunciado, inclusive, pelo Executivo Municipal, quando eles decidiram, por meio da criação de um grupo, que vai atuar junto com as empresas de transporte coletivo. A gente vai tentar explicar um pouco o que deve acontecer, porque é bem complexo realmente. Só quem está acompanhando essas intervenções que começaram no dia 22 de julho vão conseguir entender melhor, mas a gente vai fazer um resumo de como vai funcionar. A gente então tem o pagamento hoje acontece por meio de Vale Transporte e Passe Estudantil, entre outros sistemas de inteligência que utilizam algum tipo de cartão com essa bilhetagem eletrônica. As empresas, e essa administração desse recurso não deve ficar a cargo das empresas de transporte coletivo.
todo esse recurso irá diretamente para uma conta da Prefeitura de Manaus, melhor dizendo, para a CEMEF, ela que deve ser a administradora desses recursos. E após o pagamento de funcionários, entre outras coisas, esse recurso poderá voltar, caso seja excedido, aí tenha um espaço muito grande, né? Esteja, digamos assim, sobrando, esse recurso voltará para as empresas de transporte coletivo. E já iniciaram essas intervenções, a gente vai conseguir acompanhar como está funcionando na prática durante esses dias. E a gente vai também continuar acompanhando como vai ficar essa situação dessa questão da implementação desse novo sistema, se vai dar certo ou não aqui na capital amazonense. Manuel. Ok, Nádia, muito obrigado pelas suas informações. Com intervenção ou sem intervenção, a gente aqui anuncia e pelo menos tenta alertar os usuários do transporte coletivo. A paralisação agendada para a próxima segunda-feira, metade dos ônibus do transporte coletivo devem circular apenas. Isso deve gerar um caos, então, para a totalidade dos usuários do sistema, para as pessoas que na segunda-feira precisam sair de casa para consultas médicas, para o trabalho. Mas você já ouviu a gente falar isso aqui. Então, é importante que a gente se prepare, que a capital se prepare, porque na segunda-feira vem uma nova paralisação aí. Agora, uma paralisação que ocorre, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, dentro do momento em que a Prefeitura faz intervenção no sistema do transporte coletivo. Vamos torcer para que a Prefeitura, o Ministério Público ou qualquer outro órgão possa intermediar essa situação para que lá na ponta os usuários não sejam prejudicados. E paradas de ônibus e a rodoviária de Manaus podem ganhar placas de sinalização em braille. O projeto de lei já está em tramitação na Assembleia Legislativa. O Lúcio tem problemas de visão. Ele depende do transporte coletivo e diz que a maior dificuldade é na hora de pedir ajuda nos pontos de ônibus. Quando a gente precisa de ônibus, a gente vai até como é que eles chamam de abrigo ou plataforma, chega a perguntar. Quando alguém chega a responder para a gente, poxa, legal. Agora, quando a gente não consegue ser correspondido, quando a gente faz a pergunta, a gente vai até a porta do ônibus. Quando ele para próximo, fica legal. Quando ele para distante, é aguardar quando algum deles para perto da gente para chegar a perguntar. De acordo com dados do censo de 2010, no Amazonas são mais de 250 mil pessoas com algum tipo de deficiência visual. A Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas atende 2.000 delas. A presidente diz que a maior dificuldade para quem depende de ônibus é conseguir embarcar. É muito chato eu ficar de vez em quando com a pessoa perguntando: e aí, meu ônibus, o tal ônibus já passou? Ele já está vindo? Às vezes isso torna incômodo, entendeu? Já teve pessoas de reclamarem, porque é incômodo, porque a pessoa está ali, às vezes, mexendo no celular dela, fazendo qualquer outra coisa. Então, isso traz uma dependência, isso tira uma autonomia no dia a dia da pessoa com deficiência visual. Um projeto de lei quer determinar a instalação de placas em braille nas paradas de ônibus e nas rodoviárias do estado que identifique o percurso da viagem. Para a presidente, a ideia é boa, mas ainda não iria atender a todos os deficientes. Vai atender um número de pessoas? Sim. Vai atender pessoas cegas, leitoras do sistema Braille. É algo novo? Sim. É importante? Sim. Mas numa escala de prioridade, eu diria que um sistema que usasse da tecnologia, que fosse atender muito mais pessoas, um público muito mais amplo, não apenas pessoas cegas, mas pessoas com baixa visão, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas idosas, ele teria uma aceitação e uma efetividade muito maior. O projeto tramita na Casa Legislativa. As placas em braille deverão atender os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Na realidade, tem tudo para ser ótimo, mas é assim que a gente vai continuando encarando esses obstáculos da vida, né? 7 horas e 43 minutos. Agora a gente vai direto da redação do Jornal A Crítica. Tá aí o Dante?
Eu tô sentindo a falta do jarro de flores, cara. Tô implicando com isso. Eu falei para colocarem hoje, eu falei. Mano, eu avisei, falei que você tinha gostado. Justo, eu acho que você que tem algum problema com ele. Ficou bonitinho aí. Sexta-feira, para entrar no clima do fim de semana, para ficar legal. Pronto, sexta-feira. Muito bom dia, Dante Graça, que já está ao vivo com a gente, direto da redação de A Crítica, para falar da reforma da Previdência. Foi aprovada nessa madrugada, por volta de 1 da madrugada. Houve aí a aprovação do segundo turno desse texto da reforma da Previdência e agora já estão se acelerando todos os trâmites para que seja votado no Senado. Pois é, Adriana, a gente até comentou ontem essa situação de que eles iriam acelerar um pouco o prazo, que tinham uns prazos regimentais a serem cumpridos. Eles foram acelerados de fato, mas foram acelerados ali depois que houve um posicionamento do governo. O governo mandou um projeto de lei para o Congresso, liberando 3 bilhões em emendas parlamentares. Na verdade, 1 bilhão deve ir para o Ministério da Defesa e mais 2 bilhões para outros ministérios que devem ser usados em emendas parlamentares. A partir disso, depois disso, os deputados foram aí ao plenário e iniciaram essa votação. A votação do segundo turno. Iniciaram a votação do segundo turno, porque hoje a gente ainda tem mais uma parte desse processo. Ontem foram 370 votos. Se a gente fosse olhar para o primeiro turno, foram 9 votos a menos, que foi aprovado com 379 lá no começo, antes do recesso parlamentar. Mas é um dado considerado normal aí pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pelo menos 5 deputados estavam ali ausentes, não foram ao Congresso ontem, dentre os que votaram a favor no primeiro turno. Um daqueles que eram de partidos de oposição mudou de posicionamento agora, votou contra a reforma, um deputado do PSB. E, curiosamente, um fato curioso, teve uma abstenção que foi do deputado federal Alexandre Frota, do PSL, que está em um conflito ali interno com o partido e acabou se abstendo de votar. E a partir de agora tem a votação dos destaques. Isso deve acontecer hoje, ao longo desse dia. A ideia é que seja finalizado hoje ainda, podem de repente estender até amanhã, mas não deve ter grandes problemas. A única questão que estava aí mais ameaçada era em relação às pensões de falecidos. O governo se antecipou, editou uma portaria explicando que não vai ter nenhuma pensão abaixo de um salário mínimo. Então, a oposição estava tentando frear, estava tentando retirar esse destaque, como eles chamam, tirar esse ponto da PEC, não deve conseguir, já está meio que pacificada, então hoje não tem nada a acrescentar, só se pode retirar, mas não deve ter grandes problemas nesse sentido para a proposta em si. Agora, Dante e Adriane Diniz, me permitam um comentário. A gente acompanhou tanto lá no primeiro turno dessa votação, você traz a informação, eu ainda não sabia, que agora nesse segundo turno, a liberação de recursos para emenda. Não há nada de ilegal, de inconstitucional nisso aí, mas pelo menos os eleitores deste governo votaram esperando um novo posicionamento político, mas acaba que o governo federal acaba sendo pressionado a ter que agir como outros governos agiram. Michel Temer aprovou tudo que aprovou por conta desse toma lá da cá, por conta desse pagamento franco e aberto aí, porque apesar de imoral, me parece, na minha opinião, apesar de legal, na minha opinião, parece imoral, os deputados fazerem aquilo que eles precisam fazer mediante o pagamento enfim... É uma questão que foge a esse espectro do novo, da mudança de postura, de tudo aquilo que foi defendido ao longo da campanha, ao longo dessa plataforma sendo defendida aí pelo governo e pelos seus apoiadores. Não é ilegal, a gente precisa frisar isso, você frisou isso de maneira bem precisa, mas não é nada novo, É um costume, é uma prática velha daquilo que a gente resolve chamar de velha política aí ao longo do tempo e não deve parar, A gente falou, por exemplo, ontem da questão do alinhamento do presidente do Senado com o Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, que é a casa que vai avaliar a indicação do Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, liberaram a ele 2 indicações do CAD, Então, assim, já tem todo essa... eu te faço um agradinho aqui, tu me faz um outro agrado ali, que é política, mas é a parte mais chata, que a gente mais desgosta da política. Não é legal condenar a política, porque a política é um meio de mudança, é uma coisa que faz a diferença, assim, na vida das pessoas, mas se ela for feita de maneira adequada, correta e dentro dos preceitos não só legais, como morais também. No dicionário está bonito, A arte de bem administrar os bens públicos, a arte,
Bonito. Olha, no meio dessa troca aí, dessa moeda de barganha aí que foi utilizada, mais uma vez, o que acontece? Agora a reforma já foi aprovada, como você disse, não dá mais para acrescentar nada ao texto, mas dá para subtrair, né? E de tirar alguma coisa ainda nessa próxima discussão, que começa daqui a pouquinho, agora são 7h48, deve começar lá em Brasília às 8 horas, né, no horário aqui de Manaus. Não que os parlamentares costumam trabalhar muito cedo, né, mas daqui a pouquinho deve estar começando. Já deve, né? Porque a sessão de ontem começou às 7 da noite e terminou quase 1 da manhã. Então, ele já deve acordar cedo para começar, porque há um interesse muito grande em relação a isso. E para que os eleitores do Amazonas, eu estou com a lista aqui de como cada um dos nossos deputados votaram. Nós temos 8 deputados federais, quase todos votaram favoráveis à reforma da Previdência. Marcelo Ramos, Alberto Nascimento, Silas Câmara, Sidney Leite, Átila Lins, o delegado Pablo e também o Bosco Saraiva. Todos foram favoráveis. O único deputado que votou contrário aí à reforma da Previdência foi o José Ricardo, que é o deputado petista, José Ricardo Edlin, que já era esperado, inclusive, esse posicionamento. Né? Ele manteve o voto do primeiro turno. Todos mantiveram a votação em relação ao primeiro turno. Né? Só para a gente lembrar e deixar claro, Adriane e Emanuel, estão correndo aí porque precisa mandar isso para o Senado, né? E lá no Senado essa tramitação deve demorar aí uns 2 meses. E lá no Senado já está sendo colocado que foi um ponto que gerou muita discussão no começo, que era a questão dos estados e municípios, né? Esse ponto ele não deve ser acrescentado nem pelo Senado na reforma em si, mas já está pacificado aí tanto entre parlamentares e entre os próprios governadores dos estados. Ontem teve fórum de governadores em Brasília, e os governadores manifestaram essa posição. Deve ser feita uma proposta paralela a essa grande proposta da reforma, para que sejam incluídos os estados e municípios na reforma da Previdência. Então, não vai ter um impacto só nos funcionários federais, aí vai ter impacto bem maior, tanto em funcionários públicos estaduais e municipais. Agora, Dante, em relação a essa mudança toda na reforma da Previdência, levou muita gente a procurar se aposentar e gerou aí uma fila muito grande. O INSS, que já não é conhecido por ter um atendimento rápido, agora eles estão prometendo agilizar esse atendimento e diminuir a fila, né? Pois é, está tendo muita procura. A média, a capacidade de atendimento que o INSS tem, segundo o governo, é de 900 mil processos aí por mês, né? E já tem mais de 1.300.000 processos atrasados aí, acima de 45 dias de atraso, que é o prazo que eles dão para resolver. E o governo está tentando acelerar, está tentando trazer novas medidas para esse processo ser menos lento, né? Porque já é uma coisa que quem vai ao INSS já não está nas suas melhores condições, já é uma pessoa mais velha, já é uma pessoa então, que está doente, né? Então eles precisam acelerar. E tomaram uma medida que eu considero muito, muito interessante, assim, para tentar agilizar esse processo, deram uma modernizada aí para quem trabalha lá. Cada um tem uma meta de 100 processos para analisar por mês, né? E se cumprir essa meta, eles vão conseguir reduzir esse atraso. E se todo mundo cumprir essa meta, eles cortam até o ponto. A pessoa não precisa mais nem bater o ponto ali se ele já cumpriu a meta. Vão trabalhar mais por produtividade do que por presença. E quem superar essa meta vai ter também uma bonificação salarial aí de 3,5%, que me parece uma medida interessante. Eu acho que é importante você olhar hoje para a produtividade no serviço público. A gente tem muita coisa no serviço público, não só no INSS, mas em diversos outros órgãos, que a coisa vai numa lentidão, parece que você está pedindo um favor ali, quando na verdade é uma obrigação. E você impulsionar dessa maneira, de dar uma motivação aí ao funcionário para que ele atenda melhor o cidadão na outra ponta, me parece bem interessante. Muita gente procurou lá com medo dessas mudanças da reforma da Previdência, ficou com medo de perder algum direito, já resolveu garantir o que poderia ter ali e gerou esse acúmulo muito grande de processos. E lembrando que a gente não tem só os processos de aposentadoria, né, normal, a gente tem aqueles processos das pessoas que precisam ser afastadas por um tempo, por conta de algum acidente, de alguma doença. Então, tudo isso gera esse bolo e essa procura muito intensa no INSS, que, como você falou, é um dos órgãos assim, que tem um atendimento mais demorado. Assim, minha mãe precisa do INSS de vez em quando, ela é aposentada por conta de invalidez, né, por conta do trabalho, de uma lesão por esforço repetitivo. Então, toda vez que ela precisa ir lá, é uma demora, é uma lentidão, é um processo que demora demais a correr. E assim como ela, são milhares e milhares de pessoas ao longo do Brasil que passam por isso, né? Então, acho que é uma medida que
parece ser bem interessante. São 1.300.000 pedidos de aposentadoria e pensão que estão acumulados no INSS, então Exato. É muita gente aguardando por esses benefícios. As pessoas que começaram a procurar agora é porque estavam tentando trabalhar um pouquinho mais para ter uma aposentadoria mais digna, né? Quanto mais tempo você trabalha, consequentemente recebe, né? Porque há uma perda salarial de pelo menos uns 30% quando você se aposenta. Então era por isso. Agora, com medo, já muita gente procurou. Agora, quem está precisando de auxílio-doença e fica sem receber o salário da empresa que trabalhava e o salário e essa pensão, que é um direito, é um transtorno muito grande, precisa de toda essa celeridade para atender essas pessoas e a gente espera que, de fato, isso se resolva a partir de agora. Vamos torcer para isso. Dante, falamos juntos, já Falamos estamos sincronizados. Muito obrigada, Dante, pela participação aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente volta a conversar. Obrigado, bom dia. E logo vê as flores, Emanuel. Pode deixar. Tá bom, Manuel, quer suas amanhã flores. eu vou cobrar essas flores. É porque eu vi, Diniz, no dia que a gente estava preparando aí, um vaso de flores bonito aí. No dia seguinte, cadê as flores, né? Aí eu tô desconfiando que o Dante mandou tirar, mas tudo bem. Amanhã a gente resolve. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Olha só, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera a lei das sociedades por ações. Agora, as empresas poderão publicar seus balanços no site da Comissão de Valores Mobiliários, em seus próprios endereços na internet e no Diário Oficial da União. Com a medida, os jornais brasileiros perdem uma fonte de renda segura e certa: a publicação de balanços de empresas em meios impressos. Ao anunciar a medida, ele ironizou os jornais que publicam reportagens críticas ao seu governo. A gente tem a declaração do presidente. Assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capital aberto. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanços de grandes empresas, como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais, também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. As grandes empresas gastavam com jornais, em média, R$900 mil por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. Bem irônico, né? Ainda ontem, em outro discurso público, o presidente voltou a criticar a imprensa. Bolsonaro voltou a advogar pela indicação do próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos e chamou a atenção à quantidade de palavrões ditos pelo presidente. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Os ex-presidentes petistas Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva devem ser convocados para prestarem esclarecimentos na CPI do BNDES. O pedido de convocação foi feito pelo deputado do Amazonas, Pablo Oliva. Na convocação, o deputado alega que é de interesse dessa CPI que se entenda o modus operandi da organização criminosa que tomou conta do BNDES. O parlamentar aponta ainda que ninguém melhor para explicar esse esquema do que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que durante 2 mandatos iniciou os investimentos bilionários do BNDES no Brasil, no exterior. No caso de Lula, preso em Curitiba, o depoimento seria via videoconferência. O requerimento de Pablo será votado provavelmente hoje em reunião da CPI. Olha, a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco, mas antes a gente tem trânsito, né, minha diretora? Então vamos acompanhar aqui.
Vamos acompanhar nossas imagens. O Alex Gomes está com o nosso drone. Acredito que aqui é o bairro Aleixo. Estamos no final da Avenida André Araújo. André Araújo ali com a Paraíba, né? Paraíba. Aqui a gente está saindo da Avenida André Araújo. A rua que está atravessando aqui é a jornalista Humberto Calderaro, conhecida como antiga Paraíba, que se você seguir pela faixa aí do meio, você vai lá no Conjunto Viralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Trânsito aparentemente tranquilo. Depois de quem passa pelo aquele sufoco da Bola do Coroado, essa é uma área em que há uma tranquilidade para quem está transitando. Lá na frente a gente vê uma certa retenção, mas também tem um semáforo, né, que fecha ali. Tem vários semáforos na João Valério à medida que você vai descendo. Geralmente, seguindo a João Valério, tem aquele afunilamento e lá na saída da João Valério com a Constantino, Adriane, só tem uma faixa ou uma faixa e meia. Por conta da obra. Por conta da obra. E aí o trânsito fica um pouco mais carregado. Antes do intervalo, a gente tem interação também, não temos, diretora? Dá para colocar para a gente aqui alguma interação? Vamos lá? Bom dia, assisto todos os dias esse programa, essa programação que é 10. Um abraço para todos, né? Vocês... Franceneira Conrado e minhas irmãs que moram na Cidade Nova. Não sei se era no Coroado ou é Conrado mesmo o sobrenome dela. Tem outra mensagem, olha essa gracinha. Esse aqui é o Cauã, ele está só à espera da Crítica Kids, que começa daqui a pouquinho. Tá dizendo, sai daí logo vocês dois. Bonitinho, fazendo pose enquanto acompanha o Manhã no Ar. Bom dia, Deus abençoe vocês mais e mais. Informações com autonomia com vocês. É o pastor Natalício Santos da Igreja Templo da Fé, lá na 4ª etapa do Jorge Teixeira. Um abraço, pastor. Olha, a Lucielma mandou foto da Tamires Claire, quando estava ao vivo, ligadinha aqui no Manhã no Ar, que é sagrado todos os dias. Lucielma, lá do bairro da Raiz, na zona sul da cidade. Tem o Raimundo Queiroz e a esposa dele, a Rayane Feitosa, que estão ligados no Manhã no Ar. Eles estão no Parque Mauá, ainda na cama, curtindo as férias. Olha aí que coisa boa. Aproveita. Eles são fãs da gente aqui. Muito obrigado a vocês, viu? E olha, a gente está recebendo agora, essa parte aqui em negrita, é uma mensagem de denúncia. Motorista de aplicativo que no último domingo no bairro São Lázaro, próximo ao BS e à quadra de esportes, ele aceitou uma corrida enquanto aguardava o passageiro, ficou à mira de arma de fogo. Os traficantes me abordaram, fiquei em pânico, era por volta de 10 da noite, tá perigoso demais a zona sul da cidade. É a mensagem, um relato de um telespectador e trabalhador, né? Mais um caso de transporte por aplicativo que a gente noticia hoje, que dessas pessoas que saem para trabalhar e acabam sendo vítimas. E é isso que eu gostaria de enfatizar. Não é o mesmo caso que nós exibimos aqui, não. É outro caso, é um telespectador mandando essa informação de que foi vítima. E olha, tá perigoso demais trabalhar na Zona Sul. Infelizmente, não é só na Zona Sul da cidade, né, Adriane Diniz? Infelizmente. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e veja daqui a pouco a polícia desativou uma carboaria clandestina que funcionava dentro de uma área de preservação na zona norte de Manaus. Eles chegaram ao local após uma denúncia anônima e informaram da prática de desmatamento no local. E ainda no quadro Na Ponta do Lápis, um grupo de mães empreendedoras decidiu se unir e montar o próprio negócio, viu, para concluir a carreira e os filhos, e cuidar dos filhos, né? É conciliar os dois. Conciliar os dois, né? Montar um espaço em que outras mães pudessem exercer o empreendedorismo. Essa foi a ideia de Gabriela e mais outras 3 amigas. Formou-se então o Grupo Mamativa, que vem desde 2016 unindo mães que tenham o mesmo propósito.